terapêutico e até mesmo acompanhamento psiquiátrico, né? Já que ela passou por uma situação que provavelmente vai se configurar como bastante traumática para ela, já que era o pai dela, né? Uma figura que enfim, é uma referência para ela, muito provavelmente ela vai desenvolver um trauma. Então, ela pode apresentar o que a psiquiatria chama de transtorno de estresse pós-traumático, né? Acontece quando um sujeito passa por uma situação na qual o psiquismo não consegue assimilar aquela situação, e acontecem vários sintomas através disso, né? Por exemplo, a reexperiência traumática. A criança pode ter sonhos traumáticos relacionados a essa situação. Essa criança, se não tiver um acompanhamento, um tratamento, pode ter um futuro comprometido? Pode sim, né? As pessoas que não passam por situações traumáticas tão adversas, geralmente têm problemas, né? Imagine uma criança que passou por uma situação dessa. Então, seria muito aconselhável, né, que a família procurasse um atendimento, um acompanhamento psicoterapêutico e psiquiátrico também. Psicólogo e um psiquiatra? Isso. Qual seria o tratamento psicólogo aí? Seria a psicoterapia, né? Seja qual for o tipo. Uma análise, por exemplo, ou então, enfim, há diversas perspectivas na psicologia, né? Qualquer uma delas seria capaz de ajudar essa criança a compreender o que aconteceu, né? A talvez assimilar a situação, que é uma situação que está fora do sentido para a criança, né? Que não faz sentido algum, e que o processo terapêutico vai justamente ajudar a criança a dar algum sentido àquilo, para que aquilo seja assimilado à história dela, né? Infelizmente. A psicologia trata sem medicamentos. Isso. Já a psiquiatria pode usar medicamentos. Com certeza. A psiquiatria, ela vai no sentido, no âmbito farmacológico, de diminuir a intensidade dos sintomas, né? Por exemplo, do transtorno do estresse pós-traumático, né? Que são sintomas relacionados à ansiedade, né? A sonhos traumáticos que causam ansiedade. A criança provavelmente vai desenvolver aquilo que a psiquiatria chama de fuga ou esquiva de situações que representem, por exemplo, a relação que ela tinha com o pai, né? Então, a gente pensar, eles estavam brincando, o pai preparando uma pipa, uma raia para o filho, quando de repente 25 tiros, né? E o pai caiu ali, ao lado do próprio filho de 2 anos de idade. Doutor Henrique Guerra, eu conheço um caso, eu fui procurado uma vez, quando deputado estadual, por uma senhora que queria um tratamento psiquiátrico para sua filha. Uma filha de 12 anos de idade, tinha problemas, transtornos mentais graves. Por quê? Porque quando tinha 5 anos, presenciou o pai ser assassinado. E essa jovem de 12 anos vive internada nos hospitais psiquiátricos. E, segundo a mãe, é um dilema, um sofrimento, e ela diz que não tem cura. Pode uma criança chegar a ter um problema mental grave por presenciar uma cena como essa, que essa criança presenciou? Sim, é possível que isso aconteça, né? Apesar de que nem toda situação é traumática para todos, né? A gente tem que considerar também a história do sujeito em questão. Mas, como no caso dessa criança foi algo realmente que envolve morte, e morte da figura paterna, é muito provável que ela desenvolva um trauma, né? Que ela não consiga assimilar aquilo. E por isso, um acompanhamento terapêutico, um acompanhamento psiquiátrico seria necessário. Agora, quando a gente pensa no sentido de que pode haver uma cura, né? Isso é relativo, né? A cura em si, de excluir aquela cena, não é muito possível. A gente vai trabalhar mais no sentido de fazer com que o sujeito, com que a criança, no caso, assimile aquela situação, né? Que saiba lidar. Entendendo aquilo, essa criança pode começar a assimilar aí um espírito de vingança? Sim, não tem como a gente saber, né, o que vai acontecer. Isso. Mas é possível, sim, que ela assimile um desejo de vingança, e quando mais velha, possa, enfim, alimentar esse desejo, né? Mas é algo que a gente não pode prever. A criança nunca vai esquecer essa cena? Olha,
mais uma vez, ele não pode prever, né, uma coisa difícil. dessa. É difícil. Por quê? Porque geralmente essas cenas traumáticas são... o psiquismo tenta, de todo jeito, assimilar aquela cena. Né? E as cenas que as crianças presenciam são cenas que ficam para sempre. Eu, por exemplo, eu lembro de cenas da minha infância, cenas boas e cenas ruins, nunca esqueci. Não é? Agora, aprendi a conviver com essa situação, me desviando, né, das coisas perigosas e me aproximando das coisas maravilhosas, mas a criança... Você leu um texto, eu tinha mais ou menos 6 anos, quando uma professora cantou para mim a Marselhesa, o hino nacional francês. Eu tinha 6 anos. Eu não sabia nem português, imagine francês. E essa professora, lá do Instituto Valdemar Falcão, onde eu estudava, ela cantou para mim a Marselhesa, o Alós, o Pão de la Patricie. E eu nunca esqueci, mas ela cantou várias vezes, até eu decorar, com 6 anos. E hoje já passei dos 40 e tenho essa música, o hino nacional francês, de voz salteada dentro de mim. Quer dizer, porque na minha infância, aliás, na infância, quando você aprende uma coisa, é difícil você esquecer, né? Quando tiver aí muita idade. Então essa é uma cena que pode se arrastar muitos anos com essa criança. Né? Com certeza, o período da infância é um período crítico em relação a essas lembranças, né? Justamente porque é um período em que o sujeito está se estruturando. O sujeito ele vai ser moldado ali, o caráter, a personalidade, né? A subjetividade dele está sendo moldada ali. Né? E ela vai, enfim, ele vai ter vivências, ele vai lidar com as vivências da idade adulta, da adolescência, a partir dessa estrutura que ele desenvolveu na infância. Então, quando ele passa por uma situação X, né? Essa situação X geralmente fica na estrutura do sujeito. Doutor Henrique Edel, a loucura, antigamente era ou o doido, ou o louco, hoje não se pode mais chamar assim, tem outros tipos de tratamento, né? O portador de transtorno mental, Isso. Né? Uhum. Tem cura? A pessoa que perde o juízo, tem cura, pode recuperar o juízo? Olha, o que há é a estabilização do quadro, né? O sujeito psicótico, conhecido na cultura como louco, doido, né? Ele pode assimilar, mais uma vez, um determinado conflito, né? E viver normalmente. Inclusive há casos, né, clássicos na história da psicanálise, na psiquiatria, em que o sujeito vivia normalmente até os 40, 50 anos e de repente teve um surto. Né? É claro que hoje em dia se diz, por exemplo, no manual de diagnóstico psiquiátrico que se o sujeito passou dos 18 anos, ele não pode mais ser esquizofrênico. Né? Por conta do quê? Na adolescência há mudanças corporais, há mudanças... E se uma pessoa não for portador da esquizofrenia até os 18 anos, não pode ser mais. Não vai, é isso? Isso no manual diagnóstico psiquiátrico. Né? Agora, em outras perspectivas dizem que não necessariamente. Bom, o que é que pode levar a pessoa mais ao desequilíbrio? Uma questão amorosa, uma questão como essa dessa criança que viu o pai ser assassinado. Dizem que dívidas podem criar transtornos mentais nas pessoas. O senhor que escuta muito, com paciência, sua clientela, o que é que mais está precisando hoje o povo brasileiro para não perder o juízo? O que está mais precisando o povo brasileiro para não perder o juízo? Qual é o caminho? De você se manter equilibrado? Porque dizem que a loucura pode surgir de um segundo para o outro. Pode? Sim. De um minuto para o outro. Eu sou bonzinho aqui, aí. Enlouqueci. Como eu disse para você, Edson, o sujeito ele é estruturado na infância, né? Nas primeiras relações que ele tem com os pais ou com quem está fazendo essa função, né? A função paterna e a função materna. E a partir dessa estruturação, né, dessa causa que está lá na infância, uma causa posterior na idade adulta, por exemplo, uma dívida que o sujeito não consegue pagar, ou uma separação, um término de uma relação, ou mesmo o sujeito foi demitido. Querido, né? Exatamente, a perda de um ente querido. Pode ativar justamente um modo de defesa que foi feito lá na estruturação do sujeito na infância. A infância é a base da vida. Com certeza. É isso. Doutor Henrique Rieda, quero agradecer o senhor pela atenção de ter vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Outra vez vamos chamar porque tem mais perguntas aí. Muito curiosas a sua
sua área da psicologia. Isso? Estou à disposição. Muito obrigado. Bom, então tá aí.